Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à PS Lives de hoje. A gente vai bater um papo sobre estilo e autoconhecimento. Será que são coisas complementares? Será que o autoconhecimento influencia diretamente no tipo de roupa que a gente utiliza no nosso dia a dia? Será que o fato de eu me conhecer faz com que a minha mensagem ao mundo seja diferenciada? É isso que a gente vai conversar hoje com uma convidada muito especial, Grazi Pacheco. Ela é coaching, se formou junto comigo e hoje ela trabalha essa questão do estilo, do autoconhecimento e de todas essas outras coisas que a gente já conversou aqui no início. Ela acabou de entrar, já vou mandar o convite aqui para minha amiga Grazi Pacheco. Vamos lá, vamos lá. Direto ou o Instagram tá de lua hoje? Oi! E aí, Grazi, moça, bem-vinda! Boa noite, como que você tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, muito bem-vinda. Imagina, boa noite. Eu também vou chamar algumas pessoas enquanto você vai falando. Pode ir falando à vontade. Muito obrigada pelo convite. Tamo junto, que maravilhoso. Que maravilhoso você estar aqui. Nossa, quando eu pensei nisso, né, nesse projeto que a gente já tinha falado, falei assim, mano, a Grazi não pode faltar, e ela tem que estar já na primeira temporada, porque assim, a gente tem coisa, né, o tempo que a gente passou junto na questão da formação, não foi assim gigantesco, mas a gente tem história para contar, né? Não, é verdade, assim, nós estudamos, assim, de fato juntos, né, por volta de uns 4 dias, né, se eu não me engano. Mas, assim, ó, vou contar uma coisa pra vocês. O Patrick era muito falador, assim, muito falante. Ele estava sempre levantando o dedo pra falar alguma coisa, pra dar o seu olhar sobre alguma coisa na aula, né? Então, rapidamente ele se destacou, digamos assim. E aí eu falava, cara, que cara legal, assim, eu quero falar com ele. E aí, só no final, eu acho que só no último dia, né? No final do último dia é que eu fui falar com você, alguma coisa assim, não sei. Me lembro que não foi no início. Então, o último dia, foi isso mesmo. E aí eu fui falar com você porque sempre tem uma coisa, assim, de fazer um par, né? De coaches, e aí o estudo continua depois, né? Digamos assim. E aí eu falei assim, eu quero fazer com ele. Eu achei ele super legal, assim, super cabeça aberta. Eu falei, eu quero fazer com ele. Aí eu cheguei e falei, você já tem um par? E ele falou que não tinha. Eu falei, então eu quero que você seja o meu par, se você quiser. E aí foi super legal, que aí eu descobri que ele era carioca, mas que vivia em São Paulo. E aí foi super legal. E aí depois a gente realmente fez, né, coaching juntos, foi bem legal, foi bem interessante. E eu tô super feliz de estar aqui nesse seu projeto, feliz de ver que você tá a 1000 por hora, com vários projetos, com várias ideias. E tô feliz de estar aqui para esse bate-papo, né? Que a gente vai conversar sobre autoconhecimento, sobre estilo. Vai ser muito legal. Que máximo. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Já de primeira, né? Você nem pensou. Teve gente que eu já mandei convite, eu vou ver, e você de cara, pá. Falei, essa vibe, essa energia que eu quero. Tem que ser, né, Grazi? A gente tem que aproveitar as oportunidades que vão surgindo, sem mimimi, sem frescurite. Hoje em dia a gente vive uma época onde não tem mais essa coisa do ser humano elitizado. Meu, tá elitezinha, não tá afim? Beleza, tem outros, tem seres humanos incríveis, com histórias fantásticas, tanto quanto as tuas, né? Como a própria história. Então, hoje em dia, a grande graça é a gente conhecer... compartilhar. É o compartilhar, é isso que você falou, é o compartilhar. Como que compartilhar é transformador, né? A gente conseguir ser vulnerável e usar essa nossa vulnerabilidade para agregar a vida do outro, né? Exatamente. E assim, eu acho que, assim, se a gente ainda não aprendeu, com o ano de 2020, a gente vai ter cada vez mais forte esse chamado para a gente
aprender a compartilhar. E aí, uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, enfim, com os meus amigos, com a minha família, é que a gente sempre tem que cuidar do que nos motiva a fazer as coisas. E aí, nesse caso, inclusive, o compartilhar. Cuidar do porquê que nos leva a compartilhar informações, conhecimentos, conselhos, inspirações, né? Por que eu acho que isso é importante? E isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito, muito mesmo dentro de mim, né? Qual é a minha motivação? Qual é o meu porquê? Porque o seu porquê, a sua motivação vai contaminar, digamos assim, tudo o que você for fazer. É ele que é o combustível, né? Não dá para levar sem ele. Não dá. Tipo, um carro não anda sem gasolina, sem álcool. Não dá para você levar a sua vida sem o seu porquê, sem o seu motivo maior para fazer aquilo. Porque vai chegar uma hora que você não vai estar motivado. Vai chegar uma hora que não vai rolar motivação. Não, e assim, fora que é bom que você saiba qual é a sua motivação. Sem saber, já fica mais desafiador, como você falou. Mas eu acho também que é importante a gente cuidar, tipo assim, de que lugar surge a minha motivação. Porque o que eu tenho visto na minha vida e o que eu tenho visto ao meu redor, e assim, é que quando o seu porquê está sedimentado em um lugar fraco, ou seja, no seu ego somente, enfim, rui muito mais facilmente, você se cansa muito mais facilmente. O que me parece que quando o seu porquê ele está sedimentado em algo mais profundo, em alguma coisa que realmente se conecta com o centro do seu ser, com o seu coração, com a sua intenção em ajudar a humanidade, seja de que forma for, não precisa ser algo grandioso, se for pequeno, mas que seja algo realmente genuíno no sentido de querer compartilhar, de querer ser melhor como pessoa e de alguma forma tipo que dá um suporte para que outras pessoas sejam melhores também, eu acho que isso faz as coisas ficarem mais fortes e faz a gente ter mais força também ao longo da caminhada. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, né, a partir aí do final de 2020 e agora em 2021, eu tenho super refletido, trabalhado. Fiz um detox digital também, que foi muito bom para mim. Eu ainda nem falei sobre isso nas minhas redes, mas eu ainda vou falar sobre isso. Que me fez, inclusive, repensar uma série de coisas. E isso se liga também... Por que eu tô falando disso, né? Porque isso se liga também ao nosso estilo pessoal. E também se liga ao nosso autoconhecimento. Porque isso, a nossa verdade, né, Grazi? A nossa verdade. Hoje em dia não dá para ser meio termo. Não dá para você ser meio de verdade. Ou você é de verdade ou você é de mentira. Por quê? Se não é a sua verdade que você está entregando para o mundo, vai chegar uma hora que aquilo ali não se sustenta. Vai chegar uma hora que... Sim. Igual você falou. Sim, e assim, fora o fato de que as pessoas percebem que talvez não seja 100% de verdade, fora isso... É uma coisa interna também, sabe? É como se o que você está fazendo não te alimentasse 100%. E eu tenho pra mim que é isso justamente que faz a sua caminhada ficar, às vezes, muito cansativa ou que você não queira mais fazer, enfim. Porque aquilo de fato não está te retornando 100% e não te faz ficar forte, entendeu? Então, assim, além de que talvez as pessoas percebam, mas antes disso, você não está se nutrindo quanto a isso.
Então, não vale a pena, né? Assim, então isso é uma coisa que eu tenho pensado muito em relação à minha vida, em relação ao meu trabalho, em relação aos meus projetos, em relação aos meus relacionamentos, em relação a tudo. E aí, por que eu falei que isso se liga ao estilo pessoal, né? Eu tava até pensando, já tem um tempo isso, que eu já venho pensando, né? Porque às vezes chega alguma cliente, chega alguma pessoa que quer se ver mais, que quer ser estilosa, que quer ser mais estilosa, que quer, enfim, se vestir melhor, né? Enfim. E aí, eu sempre pergunto, né? O que vai acontecer na sua vida, né? O que vai rolar? Qual é a cena que você vai perceber que você alcançou esse seu objetivo? E vira e mexe, a pessoa me fala o seguinte: Grazi, eu vou saber que eu estou mais estilosa quando alguém me elogiar porque eu estou mais estilosa. E aí, sempre que isso acontece, eu paro tudo. Vamos lá, vamos... Não precisa do outro. Vamos repensar isso aí. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a gente não controla o outro. Não controlamos o julgamento do outro, as opiniões do outro e nem a expressão do outro. Porque muitas vezes alguém até nos acha estiloso, mas não fala. E a gente fica achando que só porque o outro falou, a gente não é. Então, alguém falou aqui, o fake não convence, mais de depois de 2020, né? Exatamente. O fake, foi a minha irmã, Vanessa. Realmente, assim, o fake na verdade nunca convenceu. Só que hoje, como a gente está exposto em mais lugares, em mais redes, em mais tudo, fica mais fácil de reconhecer o fake, né? Mas... antes, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, mas você me entende? Chegou uma galera tão grande aqui e começaram a falar, tipo, e dar boa noite, coisa que a gente não conseguiu falar, então deixa eu só dar boas-vindas para todo mundo. É sério, entrou muita gente. Boa noite, bem-vindos. Kathleen, vou lá desde o início, porque pra gente ser justo, né? Gustavo, Kathleen, Tânia, Lígia, Gabriel Bovolon, Velof, Vanessa Natal, Giovanni Brito, Lizineri. Gente, é muita gente. Pera, eu vou falar o nome de todo mundo, né? A gente precisa honrar a pessoa que tá aqui com a gente. Lizineri, Vanessa. Vanessa é sua irmã? Minha irmã. Que massa! Bem-vinda, Vanessa. Em Luz Coração, Isabel Cristina, psicóloga. Vamos lá, que tem mais gente. Meu Deus, que incrível! Vanessa, repetindo, gente, eu não sei controlar esse troço aqui, peraí. Milena, Ellen Rafa Moraes, Cláudio Gonçalves, 1958, todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Grazi. Eu saí falando e as pessoas entrando, realmente a gente... Não, e a gente se empolga, né? A gente já não gosta de falar, né? Imagina. Tá, então aí que eu estava falando, deixa eu me relembrar. Tá. O ser fake, né? Que o fake... O fake, ele nunca convenceu, só que agora a gente está mais exposto, né, a várias redes, então a gente acaba sendo mais visto e, consequentemente, mais julgado. Mas o fake era mais facilmente comercializado, né, antigamente. Exatamente. Eu consegui esconder. Hoje em dia não dá para você esconder. Mas eu volto a dizer, assim, a chamar também o foco que ser fake, e aí, assim... Às vezes a gente olha por ser fake de uma forma muito... meu Deus, horrível. Só que muitas vezes a gente não para se perguntar se em alguma área da nossa vida a gente está sendo fake. E às vezes a gente está sendo fake sem perceber que está sendo fake. E até às vezes sem querer. Às vezes a gente não sabe fazer diferente, né? E aí, justamente, se perguntando é que a gente consegue ter mais consciência e consegue mudar os comportamentos, os hábitos, o que quer que seja fake, né? E saliento também que ser fake é ainda mais difícil para quem está sendo fake, porque é uma coisa que não alimenta, é uma coisa que não nutre, é uma coisa que só tira energia.
Então, a pessoa que mais se prejudica nisso tudo é quem realmente É está a própria sendo pessoa. fake, que não está se percebendo. Muitas vezes é só porque você não está se percebendo, né? E assim, reflexão, autoconhecimento serve justamente para isso. Eu mesma, e muitas vezes já me peguei sendo fake, não de falsidade, de ser falsa, mas de não ter a minha motivação em um lugar mais saudável para mim e para o que eu estava fazendo, e só me percebi aos poucos, né? E muitas vezes é até fazendo que a gente vai se percebendo, né? Não é tipo ficar Essa coisa, parado. essa coisa do ser fake, né? Muitas vezes é tão inconsciente porque a gente simplesmente quer pertencer à maioria. A gente quer estar no meio do Exatamente. grupão. Ou a gente quer Exatamente. pertencer ao Todo-Poderoso, ou a gente quer pertencer ao nosso grupinho de amigos para ser aceito, né? O ser humano tem essa necessidade de ser aceito pelo outro. Então, eu me lembro da época em que, meu Deus do céu, eu comprava umas roupas, você sabe que eu já te contei isso, eu comprava, tipo, eu ia, sempre gostei muito de C&A, não tem problema nenhum de falar que eu gosto de C&A, enfim, e aí ia na C&A, comprava um monte de roupas e tal. E na época que eu era gigantescamente enorme, né? Cento e tantos quilos, 190 quilos. E eu queria comprar uma roupa que, meu, não me cabia. Né? Eu queria usar calça apertada, mas o meu biotipo ali não combina. Não adianta a gente virar e falar que combina, que pode sim. Porque eu penso hoje, na minha visão, né? Eu queria ser uma coisa por fora sem mudar o que eu era por dentro. Chocava. Chocava com a minha essência. Chocava com a minha verdade. Né? E aí as pessoas chegavam para mim, me criticavam, qual que era a primeira coisa que eu fazia? Deixava de usar roupa que para mim era tão importante. Né? Sim. Por quê? Eu não tinha um alicerce, igual você estava falando, né? Eu não tinha um alicerce sólido. Eu não tinha aonde fincar aquilo que eu queria usar. Não tinha um porquê eu estar usando aquela roupa. O meu porquê era o pertencer à modinha. E não tem nada Sim. de errado em você querer pertencer à modinha. Desde que a modinha seja a sua essência, caramba. Né? É você, igual a gente conversou esses dias. A maneira com que eu me visto é o que eu quero, traduz a mensagem que eu quero entregar para o mundo. Então, se aquilo não estiver ligado à minha verdade, à minha essência, ao que eu sou lá dentro, não se sustenta com o passar do tempo. Uma hora a casa cai. Exatamente. Só vou dar aqui uma boa noite para Arlete Vieira. Saudades também, Arlete, lá de Pelotas. Só para dar um oi. Eita, olha Pelotas, aqui é o Brasil inteiro ligado em PS Live, a cara da pessoa. E aí, assim, vou voltar ao que eu estava falando, que eu estava refletindo e cabe super no que a gente está falando aqui, né? Eu me lembrei, assim, sei lá, estava refletindo sobre a vida, porque eu sempre faço isso, assim, sei lá, é meu. Eu estava refletindo sobre a vida e eu me perguntei quais foram os meus primeiros contatos com a moda, né? E aí eu me lembrei, eu muito pequenininha, que a minha mãe fazia questão de comprar roupa para Natal e roupa para Ano Novo. Não sei a mãe de vocês, mas na minha família, ao menos, era clássico comprar roupa nova para o Natal e roupa nova para o Ano Novo. E muitas vezes, no final de ano, a gente viajava e íamos encontrar a família de parte do meu pai, né? E a minha mãe sempre falava, ela acabou de entrar, olha ela aqui, Flores da Marta Pacheco, minha mãe, viu? Foi falar dela, ela lembrou. Bem-vinda, Marta! Marta, dona Marta, que... Não, vamos falar igual lá no Marta, Rio. Bem-vinda, tia Marta, tudo bem? tia Marta! Tia Marta, a gente tem essa coisa, né? Tia mamãe do nosso colega. Sim, Oi, tia, tudo bem? tia, Bem-vinda, tia exatamente. Marta. E aí, isso era uma coisa muito engraçada que a minha mãe sempre falava, não, você tem que ir bonita, né? Tipo assim, não, você tem que... Minha filha tem que ir arrumada, não sei o quê. E aí, como que eu interpretei isso, né? Não quer dizer que era o que a minha mãe pensava, mas foi como eu, criança, interpretei, né? Tipo assim, eu tenho que estar bonita para eles me elogiarem, me verem como alguém,
que tem valor, né? Que faz parte do grupo, que se cuida, enfim. Foi assim que eu interpretei. E aí, consequentemente, foi assim que eu fui levando a vida, né? Sempre curti moda, sempre curti comprar roupas que tinham o meu jeito de ser. Sempre curti esse ambiente, a moto passando. Sempre curti isso, né? Mas só depois de muito, né, andar a vida é que eu fui perceber que eu estava colocando se vestir bem em um lugar de eu me vestindo bem, eu serei aceita. Eu me vestindo bem, eu terei valor. Eu me vestindo bem, as pessoas vão olhar para mim e vão me escutar e vão me dar um lugar no grupo, digamos assim, entende? E aí... Inconscientemente você achava que você só seria aceita, só seria amada, só seria isso, isso, isso e aquilo outro, se você estivesse bem arrumadinha, né? Bem Exatamente, bonita. arrumada, me sentindo bonita. E aí, eu achei uma coisa super interessante quando eu parei e falei, ao menos pra mim, isso já não serve mais. Não é assim, não é a partir daí, não é a partir dessa motivação que eu quero me vestir. Eu quero me vestir a partir do quê, né? Aí eu comecei a refletir sobre isso também. A partir de qual motivação eu quero me vestir? Aí eu comecei a pensar, eu quero me vestir a partir do meu poder pessoal, a partir de mim mesma, do meu valor. E o meu valor não está no meu externo, o meu valor está em quem eu sou, nos meus valores, nas minhas habilidades, nos meus pensamentos, na minha filosofia de vida, na minha história de vida. Então, a partir daí é que hoje eu, Grazi, enxergo o meu valor. Então, se eu quero me vestir de mim mesma, eu tenho que me vestir a partir, né, com foco interno e não com foco externo, não com foco no meu grupo, não com foco em ser aceita ou não. Isso vai acontecer ou não, mas aí, calma aí, que aí a gente já chega nisso, né? Mas antes, como que eu encontrei, assim, é o meu caminho. Às vezes vai servir de inspiração para alguém se perguntar e refletir sobre o seu próprio caminho, né? Então eu comecei a entender que hoje eu quero me vestir com foco em me sentir mais corajosa, em me sentir mais poderosa, de uma forma que eu me reconheça com mais coragem, com mais, tipo, sabe aquela coisa de tipo, eu sou eu, sabe, de verdade? E a partir disso, a partir de me sentir mais encorajada, eu consiga ser quem eu sou. Sem ter receio, sem ter medo de ser aceita ou não. De se vão gostar ou se não vão gostar. Se eu estou no padrão ou se eu não estou no padrão. Se eu vou ser vista como linda ou não. Porque o que mais importa é eu me sentindo mais conectada com o que me faz me sentir bonita, com o que me faz me sentir mais poderosa e, consequentemente, me sentindo mais corajosa, com mais poder, eu consigo ter mais ânimo, mais fôlego, mais coragem para ser eu mesma e para ir à luta na minha vida, com os meus sonhos, com as coisas que eu quero realizar, fazer. Então, eu acho que, ao menos para mim, agora, refletindo sobre isso, não é mais uma questão de ser aceita pelo grupo, de falar que eu tenho valor a partir da minha roupa. E aí, o mais engraçado é que talvez eu não mude esteticamente nada no meu estilo. Eu vou seguir usando as mesmas roupas, as mesmas combinações, os mesmos looks. Mas não é exatamente o externo que vai mudar, mas é simplesmente a motivação
que eu coloquei em um outro lugar. E a partir disso, nascem outras coisas, reverberam outras coisas que são invisíveis. Que é a minha postura, que é a forma como eu falo, que é a forma como eu me porto, a forma como eu me conecto com as pessoas. E o mais importante que vai mudar é a minha energia, que vai me atravessar e que vai ser espalhada, né, digamos assim, porque, gente, tudo é energia. Roupa, cabelo é energia, tudo, fala, a sua voz, isso vibra. Então, vai espalhar uma energia que vai ter uma qualidade diferente. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é uma qualidade diferente que vai me trazer outros frutos que talvez estejam mais alinhados com o que é importante para cada um, né? É o que você falou, né? A liberdade, né? Tudo começa na liberdade. Quando a gente tem muito bem definido quem a gente é, o que a gente gosta, o que combina com a gente, o que não combina, independente se você pertence ou não aos padrõezinhos, né, ditados pela humanidade, você é um ser humano livre. Quando você se conhece, quando você sabe exatamente, ó, esse daqui sou eu, esse daqui não sou eu, aí, ó, nem o céu é o limite. Porque exatamente. É uma sensação de liberdade, uma sensação de não precisar pertencer, né? Eu não tenho que, eu tenho se eu quiser, se isso daqui está alinhado com os meus valores, se isso daqui está alinhado com o que eu acredito, se isso daqui está, sabe, tudo baseado sempre em quem eu sou. Eu costumo dizer que autoconhecimento é liberdade. Quando você sabe quem é você, olha, só te segura se você permitir. Porque quando você tem muito bem definido quem é você, nem o céu é o limite. Ó, a Vanessa falou o seguinte. Fala. Eu era sempre a esquisita, rebelde. Rebelde, lembra? E você também. E qual adolescente que não era esquisita? Você era esquisitona? Fala pra você a sua adolescente, ô Grazi. Qual adolescente que não era esquisita? Quem é que não era? E faz parte da fase. É a fase para ser esquisito mesmo. É a fase para explorar o arquétipo da esquisitice. Porque é aquele momento que você está formando a sua individualidade, né? Que você se vê. Eu sou diferente dos meus pais, eu sou diferente do meu grupo. E que você quer formar o seu eu, o seu indivíduo. Que você está se individualizando. Então, é para ser esquisito, porque sendo esquisito, eu acho que você se experimenta em coisas que talvez em outras partes da vida, fases da vida, você não vai ter essa oportunidade, essa liberdade. Ó, você me lembrou disso de uma forma tão linda no seu look de Natal. Me fez viajar no tempo e lembrar da minha energia anos atrás. Vanessa, olha só, eu tô usando o mesmo look de Natal, que era um vestido da minha irmã, que eu só encurtei um pouco e que tirei uns bordados, mas eu estou usando hoje, ó. Vou até levantar aqui para ela ver. Eu estou usando isso hoje, porque hoje eu queria colocar uma roupa vermelha, hoje lua cheia em Leão e Vênus em conjunção com Plutão em Capricórnio, então eu falei, hoje eu quero usar você tem esses negócios, né, do zodíaco aí, que, gente, isso aí eu não entendo nada. Ela trabalha com isso, ela é a louca da astrologia. Então, ó, já dá uma dica para a galera que está com a gente aí. O que você pode dar de dica? O que tem a ver com a questão de autoconhecimento e a questão do zodíaco, assim? Vai, para a galera conseguir entender por alto. Tá, ó. Ou não dá? Eu não sei se dá. Eu tô falando, eu tô te jogando no fogo mesmo. Não, tudo bem. Vou só falar por alto o dia de hoje, por exemplo. Bom, nós estamos inaugurando hoje um ciclo de Vênus e Plutão, que vai durar até março de 22. Ou seja, a partir de hoje, nós vamos nos ver, né, em volta de assuntos ligados aos nossos valores e à nossa autoestima. E no que a gente vê valor. Porque Vênus fala sobre amor, mas fala também sobre autoestima e sobre valores.
físicos, dinheiro, e sobre os nossos valores internos mesmo. O que é valioso para mim? O que eu vejo como valor? E Plutão é um planeta que vem com transformação profunda e que fala sobre sabotagens, que fala sobre tudo isso. Então, hoje nós estamos inaugurando um ciclo que vai até março de 22, que vai fazer a gente refletir exatamente sobre a nossa autoestima, sobre no que a gente vê valor, no que a gente coloca o nosso valor, em quem a gente confia, os nossos valores. É importantíssimo. Exatamente. Então, assim, é um ciclo que fala muito sobre transformar a nossa autoestima de uma forma muito profunda, é lá nas profundezas do nosso ser. E fora isso hoje... Qualquer signo? Ou tem um signo específico? Gente, eu tô perguntando porque eu tô falando como leigo mesmo, tá? Não entendo. Isso daí serve qualquer signo? Qualquer pessoa hoje no planeta Terra está começando esse ciclo. Claro que, vendo em cima do seu mapa astral, a gente vai ver exatamente no que vai pegar. Mas, assim, isso realmente é só com cada pessoa. E fora isso, hoje a gente tem uma lua cheia em Leão. Leão? Opa! Leão! O que tem de diferente da minha coisa da lua cheia? Ou não tem? É outro, né? Leão é vida, gente. Leão, papai. Então, que é justamente um signo que está do lado oposto ao signo de Aquário, que nesse momento é um signo que está recebendo muitos planetas, que está com muita energia. Então, está fazendo ali um aspecto, digamos que desafiador. E a gente está refletindo sobre o nosso eu e sobre os outros. Sobre ser um indivíduo e sobre estar em sociedade, em coletivo. Então, assim, a gente está numa fase que é justamente para refletir sobre quem eu sou e quem eu sou no meu grupo, me conhecer e saber como eu vou colaborar, compartilhar com o meu grupo. E estamos sendo convidados, e é isso até que eu comecei falando, agora que eu me toquei, não à toa, né? Estamos sendo convidados a pensar em que lugar está a motivação de tudo que a gente faz, dos nossos projetos, do nosso trabalho, justamente para pensar sobre isso e de que forma a gente está colaborando com o todo, né? Não vou te pedir para reler meu mapa, minha irmã falando. Eu esqueci. Isso daí que você está falando... Isso daí que você está falando, essa questão, né, da gente identificar e saber em qual grupo que a gente está, qual grupo que a gente pertence, isso pesa muito também, né, Grazi? E seria interessante a gente fazer uma reflexão sobre as pessoas que a gente tem andado, né? A qual grupo que a gente tem pertencido. Será que faz sentido eu continuar pertencendo ao grupo que eu tô? Né? Sim, 2020 foi um ano que nos fez refletir assim, absurdamente. Esses dias numa live eu falei com o pessoal que estava me assistindo e uma das coisas que você vai precisar fazer, e aí agora você falando isso aqui, parece que está tipo conectando. Eu falei, pera, que tem negócio para falar aqui. A gente parar e analisar o grupo de pessoas que a gente está andando é essencial para 2021. Não dá mais para você participar de qualquer grupinho. Não dá mais para você chamar qualquer um de amigo. Não dá mais para você participar do grupinho com um segundo, terceiro interesse, porque aquilo ali impacta diretamente a sua vida. Sabe aquela coisa do diga-me com quem anda? Não? E te direi impacta quem és. Demais. Sim. Exato. Não, assim, e impacta em várias coisas, até, inclusive, na forma que a gente se veste, na comida que nós comemos, no que a gente está bebendo, qual série você está vendo, qual livro você está lendo, impacta muito. E aí, o que você falou, eu acho legal salientar sobre isso, né? Que às vezes a gente faz parte de um grupo por algum interesse e não um interesse genuíno em estar ali se conectando com aquelas pessoas. E eu quero lembrar que com certeza alguém já percebeu isso em alguma pessoa ou até mesmo em si,
que fica notório quando você está em algum lugar com outros interesses. Na verdade, fica notório quando você está em algum lugar o seu, né, que a intenção que você tem em qualquer coisa acaba de alguma forma sendo transparecida. Alguém percebe. Sabe quando você conversa com alguém e aí você fala assim, mas aquela pessoa, não sei, tem alguma coisa ali, sabe? Que você meio que dá uma desconfiada. Aí tipo, não tô certa de fazer esse contrato com essa pessoa. Enfim, porque as pessoas, elas até às vezes disfarçam, mentem, mas a energia de cada pessoa, de cada ação, né? Ela não mente, porque energia é o que é. Então, até quando a gente vai se vestir, a intenção fica clara. Tipo assim, e aí, gente, não tem certo e errado, é só, enfim, intenção, né? E aí, o que você colhe está de acordo com a intenção que você coloca. Às vezes você se veste, tipo, hoje eu quero ficar sexy, hoje eu quero, nossa, arrancar suspiros na rua, sei lá. Se você se veste assim, é essa energia que você vai estar carregando e que o seu look vai estar carregando. Se eu quero me vestir para eu estar confortável, é isso que eu vou transparecer. Se eu quero me vestir porque eu quero ser, tipo, profissional, ser vista como alguém, sabe, tipo, profissional, é assim que eu vou ser vista, porque é a energia que eu tô carregando. Então, como eu disse, não tem certo e errado. É só ficar atento em qual é a intenção que eu coloco. E isso não só no vestir, mas em qualquer coisa que eu for fazer, né? Ficar atenta em qual é a intenção que eu tenho. Às vezes até um dia, sabe? Tipo, acordei de manhã, qual é a intenção do meu dia, né? O que eu quero fazer hoje? Qual é a intenção do meu dia de hoje? Isso também é importante você refletir, porque às vezes a gente já tem uma intenção, mas fica muito inconsciente. E aí a gente vai vivendo, a gente vai fazendo, a gente vai se vestindo. E às vezes não gosta muito dos frutos que colhe, porque talvez a gente esteja de forma inconsciente com uma intenção e que de forma consciente não bate com a intenção que a gente de fato quer. Sabe? Tipo, fica conflitante. Sim. Aí também acontecem várias sabotagens, né? O que o meu inconsciente está querendo e o meu inconsciente está querendo e o meu consciente está querendo. Às vezes é conflitante, muitas vezes, em várias áreas da vida. É aquilo, as pessoas esquecem, né, daquela coisa do basicão que a gente ouvia, vovô, vovó, mamãe, papai falar que os olhos são a janela da alma. Queira você ou não, né? Muitas vezes, eu costumo falar isso para os meus clientes, que eu preciso, é extremamente necessário a chamada a ser por vídeo, porque o nosso rosto, ele fala mais do que a nossa boca. Várias expressões, né? É um franzir no olhar, é o puxar a bochecha um pouquinho, é o olhar para a direita ou olhar para a esquerda, a gente vê se conecta isso ou faz não. Toda a diferença, sim. E essas movimentações, né, esses detalhes faciais que eu estou falando, a gente não controla, é o que você falou. Queira você ou não, essa energia transparece para o outro. Né? Vai mesmo que inconsciente. Não, e assim, até se você ficar calado, se você não falar nada, se você estiver usando uma máscara, sei lá, é uma coisa de energia, uma coisa que permeia tudo. O corpo troca energia com o outro. Exatamente. Então, assim, eu acho válido sempre a gente refletir em que lugar que eu estou colocando a minha motivação em qualquer coisa que você for fazer, né? E aí, como aqui a gente está falando sobre estilo também, eu acho muito legal a gente refletir, independente, assim, porque, olha só, vou falar uma coisa muito importante que muita gente confunde. Moda é uma coisa, estilo é outra. Moda é um sistema, é um sistema comercial de venda de roupas, de tendências. É lindo, é super legal, é super divertido, é lúdico, a gente gosta.
Claro que sim. Algumas pessoas não gostam, mas umas gostam. E é um mercado, entendeu? É um mercado todo que nos dá, digamos assim, ferramentas para usar. Aí já vai a outra parte, estilo. Estilo é a sua expressão e que vai usar as ferramentas da moda, do mundo da moda. É isso, são ferramentas que você vai utilizar. Então, vou dar um exemplo clássico, sei lá. Regina Casé. Muita gente vai falar o quê? Nossa, Regina Casé é fora de moda. Regina Casé é brega. Regina Casé é aqui. Se eu olhar com os olhos do mercado de moda, entre muitas aspas, inclusive, porque graças a Deus isso vem mudando bastante, né? Porque já se está entendendo mais essa questão do estilo como algo mais forte do que a moda em si. Tá? A moda tá ficando em segundo plano, não tá? Ou é impressão minha? Não é um segundo A moda tá plano, começando a ficar meio que em segundo plano. Não é uma questão de segundo plano. É uma questão de que o mundo da moda está aceitando mais a diversidade. Está se reinventando, está se atualizando. Está entendendo que o mundo é diverso, que o mundo é plural, que as culturas são plurais, que os corpos são plurais, que as pessoas e a graça são tá aí, plurais. Né? A graça que os gêneros, em termos exatamente. plurais. Que os gêneros são plurais, entendeu? Então, assim, o mundo da moda, aos poucos, mas assim, a gente já avançou muito. E foi até por conta disso que eu me reaproximei da moda, porque eu vi que agora está se entendendo que a beleza está no diverso, que a beleza está na multiplicidade, que a beleza está em cada pessoa, do jeito que é. E não de uma forma, tipo, você tem que ser assim. É assim que você tem que se vestir. Se você quer ser clássica, é assim. Se você quer ser esportiva, é assim. Se você quer ser hippie, é assim. Se você... Sabe? E o jeito mais indicado é esse jeito, porque as pessoas olham e identificam isso como bonito, como elegante, como sexy. Então, voltando aqui, Regina Casé. Se for olhar com os olhos do mundo da moda antigamente... ela é brega. Mas se você for olhar para a Regina Casé é extremamente estilosa, porque ela sabe passar a sua mensagem a partir do que ela veste. Sabe falar quem ela é a partir do que ela está vestindo. E se você for ver, o que a Regina Casé fala combina exatamente com a roupa que ela usa, com o tipo de programa que ela apresenta. A mensagem dela é muito clara, é incrível como a mensagem dela. Sim, com a casa dela, com o estilo de vida dela. Então ela é completamente estilosa. Para mim, estilosa é usar, ou estiloso, é usar uma roupa que esteja conversando com quem você é na sua essência. Então, assim... acho sempre válido diferenciar o que é moda e o que é estilo. Porque muitas vezes a gente cai nisso. Porque muitas vezes vem, às vezes, algum comentário, então alguma cliente que quer ser linda a partir do estereótipo do mundo da moda.